Agora a gente vai falar sobre a subtração, que é a operação inversa da adição. Então você tem mais 7, desses mais 7 você vai subtrair o mais 3. Como que você vai fazer esse cálculo? Você pode já fazer ele direto, que eu vou falar mais daqui a pouco, mas antes vamos estudar, ter a ideia do que isso significa. Vamos escrever essa operação subtração na forma de adição, que a gente já estudou anteriormente. Vem aqui e copia o mais 7, que é o minuendo, né? Você vai transformar ele numa parcelinha, porque agora eu vou trabalhar com adição. Então, ao invés de subtrair, eu venho aqui e coloco mais. Só que como aqui é um sinalzinho de menos, toda vez que vier esse sinalzinho de menos, você vai inverter, ou seja, você vai copiar o número aqui dentro do parênteses sempre com sinal inverso. Então, que esse sinalzinho de menos significa que você vai tirar o oposto do que daquele número que está dentro do parênteses. Então, esse sinalzinho de menos indica o oposto. Qual que é o oposto de mais 3? Menos 3. Então, vai ficar 7. Desses 7, você vai retirar o quê? 3. Então, 7 tira 3, vai ficar ainda com 4. Esse 4 não precisa por esse sinalzinho de mais. Vem aqui e copia mais 4. Esse menos aqui você vai transformar em mais, só que você vai tirar o oposto de menos 2, que vai ficar mais 2. Então, como assim? Vai ficar mais 4 com mais 2, que vai dar mais 6, ou simplesmente 6. Mais 6 você copia, esse menos você vai transformar em mais, só que para isso você tem que tirar o oposto de mais 9, que vai ficar menos 9. Ou seja, você tem 6 e vai desses 6 retirar 9. Se você tem só 6 e precisa pagar 9, você não vai conseguir pagar tudo, vai ficar faltando uma quantia, ok? Aí que quantia é essa? Você vai ficar devendo ainda R$3. Então, menos 3. Então, deste valor aqui, de mais 6, quando você soma com menos 9, você fica devendo 3. Para subtrair dois números, adicionamos ao primeiro o oposto do segundo. Eu coloquei mais e coloquei sempre o oposto do segundo número. Eliminação de parênteses. Como eu havia falado para vocês aqui, esse menos indica sempre o oposto. A gente já viu que são números opostos. É o mesmo número em módulo, sem sinal, né? Módulo quer dizer um número sem sinal. Só que quando você fala em oposto, você apenas vem e troca o sinal deste número. Então, o oposto é indicado pelo sinalzinho de menos. Oposto de menos 4 é igual a mais 4. O oposto de mais 4 é menos 4. Como eu coloquei aqui antes, o menos indica o oposto, certo? A gente também pode estar falando, mas daqui para frente aqui eu já vou estar colocando para vocês o seguinte, que quando isso daqui acontece, ó, oposto de menos 4, observe que aqui tem dois sinais, tá? Esses dois sinaizinhos aqui, ó, eles são iguais. Quando os sinaizinhos são iguais, encontro de sinais iguais, o resultado desses dois sinais vai ser sempre um sinalzinho positivo. Agora, observe que eu encontro aqui, ó, desses dois sinais, você observa sinais o quê? Diferentes. Quando os sinais são diferentes, você vai ter como resultado um sinal negativo. Então, sinais
iguais vai ficar mais, sinais diferentes vai ficar menos. Isso daqui já é, no caso aqui que eu tô falando para vocês, é uma regrinha, um macete, melhor dizendo, para você não se confundir. Igual aqui, ó, você já podia fazer direto assim, ó. Você tem mais 7 desses, mais 7, você vai subtrair mais 3. Olha aqui, se você fosse eliminar o parênteses, ficaria com 7, eliminaria o parênteses. O primeiro número aqui é positivo, não precisa pôr sinalzinho de mais. E aqui, ó, tem junto aqui 2 sinaizinhos. Se você observar, vier aqui com a sua caneta, aqui, ó, fica um vezes. Então, ficaria menos vezes mais, que a gente vai estudar daqui a pouquinho a multiplicação. Sinais diferentes vai ficar sempre menos. Isso daqui que eu falei é o mesmo que você, depois a gente vai estar estudando a multiplicação, seria isso daqui, ó, multiplicação de sinais. Sinais diferentes vai ficar menos. Então, ó, sinais diferentes, menos. Então, aqui você está observando, vamos esquecer por enquanto esse sinalzinho de vezes. Observou aqui, ó, 2 sinais diferentes, fica menos. Copio 3. 7, tira 3, vai ficar 4. Olha esse último aqui, ó, mais 6, menos, mais 9. Elimina o parênteses, fica mais 6. Como é positivo, não precisa aparecer o sinal. Sinais diferentes, menos. 6 tira 9. Então, você tem 6 e precisa pagar 9. Vai ficar faltando dinheiro. Se falta, é negativo, menos 3. Recapitulando, o oposto de mais 8 é menos 8, ou seja, oposto indicado pelo sinal de menos, oposto de mais 8, menos 8. O oposto de menos 3 é mais 3, ou seja, menos 3. Oposto de menos 3, mais 3. Olha o que eu falei. Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Reescrever, eliminando os parênteses. O oposto de mais 1. Sempre isso daqui eu leio, oposto. O oposto de mais 1 é menos 1. Sinais diferentes, menos. O oposto de menos 7 é mais 7. Olha aqui, sinais iguais, mais. Escrever as expressões sem usar parênteses. 7 eu copio, aqui a gente faz isso que eu falei. O oposto de menos 2 é mais 2. Ou você olha aqui, ó, sinais iguais, mais 2. 13, agora você vai ter aqui, ó, 2 sinais. Ah, são diferentes, vai ficar menos. Então, menos 9. Se você fosse continuar a continha, 7 mais 2 vai ficar 9. 13 menos 9 vai ficar 4. Eliminação dos parênteses e sinais, isso daqui eu já falei aqui. Olha aqui, ó. Quando é mais, antes do parênteses, você não muda o sinal de quem está dentro do parênteses, que eu falei lá na adição. Quando é mais, você copia o que está dentro do parênteses do mesmo jeito, sem mudar em nada, tá? Você não muda o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, se aqui era positivo, vai ser positivo. Agora, quando for menos, você muda o sinal de quem está dentro do parênteses. Ó, a gente vai mudar o sinal do número dentro do parênteses. Quando é mais, não muda o sinal do número dentro do parênteses.
porque apenas o menos que indica o oposto, e o oposto é o número com sinal trocado. Então, ó, aqui tá menos, você vai mudar o sinal. Se está menos 9, vai sair mais 9. Quando está mais, não muda. Então, vai continuar mais 9. Menos, você vai mudar. Se está mais 4, vai ser menos 4. Quando é mais, não muda. Quando é menos, muda o sinal. Quando é mais, não muda. Observando pelo outro lado, ó, sinais iguais mais, sinais iguais mais, sinais iguais mais, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos. Então, na prática, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Resolvendo algumas expressões. Copio o 7, faço o joguinho de sinais, menos com menos, sinais iguais mais 2, 7 mais 2, 9. 10 mais menos 3, 10. Aqui o encontro desses dois sinais aqui vai fazer eles virarem só um. Sinais diferentes menos 3. 10 tira 3, 7. 0. Sinais diferentes vai ficar menos 3. 0 menos 3, 0 não tem valor, sobra menos 3. Então, observe bem o encontro de sinais, vai pela regra prática, né? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. 7 mais menos 2, menos 1. Olha só, tem dois encontros de sinais. Aqui, então copio 7, sinais diferentes vai ficar menos. Aqui, sinais iguais vai ficar mais, copio o número. 7 tira 2 vai ficar 5, abaixo mais 1. 5 mais 1 vai ficar 6. Repito, menos 5, elimino parênteses, menos com menos, sinais iguais mais 2, sinais iguais mais 4, sinais diferentes menos, não menos 8, sinais iguais mais, copio 1. Aí você pode reduzir aos termos semelhantes, ou seja, você vai pegar e colocar junto, vai agrupar os termos de mesmo sinal, todos aqueles que são positivos. Quais são os números positivos? 2, 4 e 1. Coloquei todos eles juntos. Então, eu agrupei. Agora, eu vou pegar os negativos, que são menos 5 e menos 8. Vou colocar um ao lado do outro. Aí, tudo que tiver o mesmo sinal, você soma. Soma de crédito, aqui no caso, aqui soma de débito, né? Então, você tem 2 mais 4 mais 1, que vai ficar 7. Então, 7 positivo e aqui uma soma de dívida. Você deve 5 e deve 8, então deve 13. Você deve 13, mas você só tem 7. Então, você vai ficar devendo 6. Você ainda não tem a quantia total. Dos 13, você só paga 7 e fica devendo 6. Lembrando que quando é subtração, a gente conserva o sinal do maior módulo. 13 é maior do que 7. E o sinalzinho que está na frente dele é menos. Então, a gente conserva o sinal do 13, menos. E subtrai, diminui. 13 tira 7, 6. Copiamos o 7, joguinho de sinal, mais com mais vai ficar mais. Repete o 3, 7 mais 3, 10. Menos 3, copia aqui, eliminou o parênteses. Mais com mais vai ficar mais. O 1, são sinais iguais, fica mais. Deve 3, paga 1, fica devendo 2. Quando a gente trabalha com parênteses, colchetes e chaves, sempre será nessa ordem: parênteses, colchetes e chaves. Tanto é que, para você lembrar, você faz um nomezinho aqui, ó: coxa, parênteses, colchetes e chaves, nessa ordem. Aí você lembra do menininho que tem esse nomezinho. Aí, assim, dessa forma, você não vai esquecer da ordem que você vai resolver. Aí, você vai resolver primeiro parênteses. Vamos lá. Nessa daqui, ó, tem o parênteses, colchetes. Vai repetir tudo aqui, todos esses números com sinais, e vai resolver primeiro parênteses. 6, você gasta 2, vai ficar ainda com 4. Aí, você vem aqui agora e vai eliminar ele de vez. Ó, resolveu o que estava dentro e vai eliminar.
Observe que antes do parênteses tem o sinal de menos. Menos indica o oposto. O oposto de mais 4 é menos 4. Então, vai ficar o oposto de mais 4, menos 4. Ou sinais diferentes, fica menos. E vamos copiar os outros números. Agora, eu venho aqui, de vez, eliminou o parênteses, então acabou, ficou o colchetes. Copio o 5, copio o sinalzinho de mais, vamos resolver esse aqui, ó. Deve 3 e deve 4, deve ao todo 7. Continuou com colchetes. Agora eu vou eliminar, fazendo esse joguinho de sinal. Encontro de sinais aqui, ó. Sinais diferentes, fica menos. Copio o 5, encontro de sinais vai ficar menos, copio o 7. 5 menos 7, deve 7, paga 5, vai ficar devendo 2. Agora esse. A gente tem aqui, ó, parênteses, colchetes e chaves. Vai copiar tudo aqui o que não pertence ao parênteses, vamos eliminar os parênteses. Só eliminar, porque não tem conta para fazer aqui dentro, ó. Encontro de sinais. Sinais iguais, vai ficar mais. Então, mais 4. Agora ficou colchetes. Vem aqui e resolve o colchetes. Copio 10, copio menos 2, copio o sinalzinho de mais. 1 mais 4 vai ficar 5. Aqui, se você quisesse ainda continuar com o seu colchetes, se você quisesse deixar, por exemplo, aqui, ó, 10 menos 2, copiando esse sinalzinho de mais, e daí colocar ainda colchetes aqui, ó, mais 5, fechava o colchetes. Olha aqui, ó, mais com mais vai ficar esse mais. Então, como aqui eu já fiz de cabeça, que sabia que ia ficar positivo, e aqui era um sinal de mais, aí eu nem tornei a colocar isso daqui, o colchetes. Aí a gente tem aqui, ó, copio 10, copio menos, e agora eu vou resolver aqui somar, juntar aqui esses dois números dentro das chaves. Deve 5, desculpa, tem 5, deve 2, vai ficar ainda com 3. A gente fez aqui, na verdade, uma subtração, porque são sinais diferentes. Agora, eu observei que aqui tinha um menos fora das chaves, por isso que eu não vim, não eliminei as chaves. Então, eu copiei o 10, encontro de sinais aqui, ó, sinais diferentes, vai ficar menos 3, 10 tira 3 vai ficar 7. Esse daqui eu só tenho o parênteses, copio 15, copio o sinalzinho de menos. Eu optei aqui por baixar o menos 2 e juntar aqui, ó, juntei esses dois números que eram positivos. Mais 1 com mais 7 vai ficar mais 8. Ainda tenho esses dois números para resolver, então continuo repetindo. 15 menos e vou aqui, ó, resolver essa operação. Menos 2 com mais 8, que vai ficar mais 6. Tenho 8, gasta 2, fica com 6. Tenho menos aqui, não posso eliminar meu parênteses. Agora eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, encontro de sinais, 15, aí menos com mais vai ficar menos. Abaixo 6 aqui. 15 tira 6, vai ficar 9. Você também poderia ter resolvido da seguinte forma, esse parênteses, ó. Ao invés de ter somado esses dois números positivos, você podia ter feito menos 2 com mais 1, que vai ficar menos 1. Aí vem e repete o mais 7. E agora sim, menos 1 com mais 7, tem 7, gasta 1, vai ficar 6, que é o mesmo que eu fiz aqui. No caso aqui não altera se eu pego os dois primeiros números ou os dois últimos. O resultado vai dar o mesmo, tá?